Olá a todos! Hoje nós vamos conversar acerca do capítulo 12 do Evangelho de João. Mas antes de entrar propriamente no assunto, eu gostaria de compartilhar uma dica com vocês. Em todos os estudos que eu procuro fazer, eu procuro investigar quais são os textos correlacionados ao texto que eu estou estudando. E a Bíblia Física, ela geralmente traz no rodapé algumas referências, mas também abaixo do título as correspondências. Isso principalmente em relação aos evangelhos. Por quê? Os evangelhos muitas vezes relatam as mesmas histórias sob diversas e diferentes perspectivas. Na verdade, não são opostas e não se contradizem. Pelo contrário, elas se somam ou elas se complementam em visão. Então vale muito a pena, no capítulo 12, ler as referências de Mateus e de Marcos, que também registram essa mesma história, né? Não é uma parábola nesse caso, mas é uma história que também está em outros evangelhos, tá? Esse capítulo vai falar acerca também do relacionamento entre Jesus e a família de Lázaro. Lembrando que no 11 nós conversamos acerca da morte e ressurreição de Lázaro, que foi um milagre feito por Jesus, tá? Nessa situação, Jesus foi jantar na casa de Lázaro, Maria e Marta. Marta, enquanto serviu o jantar, Maria, sua irmã, fez algo muito peculiar. Ela pegou um vaso de alabastro com nardo puro. Nardo era um perfume concentrado muito caro na época, muito caro. Então, ele tem mais ou menos em relação a valor, é mensurado em outro evangelho, inclusive, não aqui em João, que custava mais ou menos 300 denários. O denário era a representação de um denário, uma diária de trabalhador braçal. Então, imaginar que 300 denários, um frasco de perfume, realmente era algo muito expressivo. Mas o desenrolar dessa história é que nos traz uma lição e também uma reflexão. Por quê? Os discípulos, vendo isso, se admiraram e começaram a questionar, principalmente Judas Iscariotes. Ele foi quem questionou e disse, por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? A gente tem que tomar muito cuidado com os comentários aparentemente positivos de algumas pessoas, porque muitas pessoas escondem suas reais intenções atrás de comentários positivos. Parece realmente que Judas estava muito preocupado com os pobres, mas nós temos que lembrar quem foi Judas Iscariotes. Foi o traidor de Jesus. Em seguida, esse traidor ia vender Jesus por 30 moedas de prata. Ou seja, ele realmente não estava preocupado com pobres, com dinheiro, com nada. Ele simplesmente estava preocupado na sua ambição, seu egoísmo. Na verdade, com o dinheiro no sentido do seu próprio egoísmo, né? Não o dinheiro para os pobres. E outra coisa que aconteceu nesse caso, né, foi que Jesus dá essa resposta para ele dizendo, deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus conhecia a intenção do coração, principalmente de Judas Iscariotes, né? E lembrando também que Judas era o tesoureiro do grupo, era quem justamente tinha o dinheiro, que recolhia os valores. Então, ele já tinha um coração corrompido e, infelizmente, Jesus já sabia quem ele era, a natureza dele e o que ele ia fazer por fim. Outro acontecimento, a partir do versículo 12, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde as pessoas começam a levantar as palmas, né, e saudar a Jesus. E esse texto também, ele traz uma referência que está em Salmos. No rodapé da Bíblia Física, você vai poder encontrar também essa referência, mostrando como a Bíblia é uma unidade, como ela se complementa, como o Evangelho traz uma referência de uma profecia, como Isaías, ou de um livro poético como o de Salmos. É interessante como a Bíblia se complementa, se completa. E cada declaração profética que foi dada no Antigo Testamento foi cumprida e está sendo cumprida também no Novo Testamento e também na nossa vida hoje, né? Depois da formação toda da Bíblia. Aconteceu após isso também a incredulidade dos judeus. Isso não é um fato novo. A gente sabe que muitos fariseus acreditaram em Jesus, mas a maioria deles, a grande maioria, infelizmente não aceitava Jesus como Messias e continuava perseguindo para matar Jesus. E Jesus sempre lacra com comentários que tragam
a possibilidade de transformação. E no 44 ele vai dizer: quem crê em mim não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E depois no final, no 48, ele vai dizer, no 47 e 48, se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Nesse momento, Jesus veio como advogado, como intercessor. Depois disso, o 48 vai dizer que há um juiz para quem o rejeita e não aceita as palavras dele. A própria palavra que foi declarada, que foi proferida, o condenará no último dia. Então, haverá o dia em que a palavra dita por Jesus, ou seja, a própria palavra, o verbo Jesus, virá como juiz. E aí sim, cada um colherá aquilo que semeou, de acordo com as suas ações, terá as consequências, né? Então a gente tem que sempre prestar atenção na nossa conduta, se nós não estamos agindo com más intenções, dizendo coisas positivas, como Judas Iscariotes disse, mas agindo com más intenções, ou até convivendo com pessoas que tenham esse comportamento. E que Deus nos ajude a ter discernimento nesse relacionamento, porque Maria derrubou o perfume sobre Jesus, que era aquilo que ela tinha de mais rico. Isso nos traz também uma profunda lição. Nós devemos derramar aos pés de Jesus o que nós temos de melhor, não oferecer restos para Cristo, mas aquilo que nós temos na nossa essência, o nosso melhor perfume. Senhor, nós entregamos agora integralmente nossa vida diante do Teu altar. Pedimos que aquilo de mais precioso que temos esteja oferecido agora aos Teus pés, que nós saibamos que isso não é desperdício, pelo contrário, nós estamos investindo e derramando todo o nosso ser no Senhor, porque o Senhor é a nossa verdadeira riqueza. Em nome de Jesus. Amém.